O terceiro item, que é onde essa capacidade precisa ser localizada, que é o cerne da nossa questão. Existem diversos aspectos, pessoal, com relação à praça, certo? Onde você vai instalar um determinado equipamento industrial e logístico. Por exemplo, aspectos relacionados a pessoal. Existem praças que você tem uma disponibilidade tranquila de mão de obra, certo? Às vezes você não precisa trabalhar com a mão de obra muito qualificada e você tem ali uma média populacional interessante que você pode aproveitar, né? Mas a gente tem algumas dificuldades dependendo do ramo, quer dizer, é bastante comum, por exemplo, na instalação de certos parques industriais, você ter uma parte vindo de filiais da empresa e uma outra parte sendo aproveitada na região, e com o passar do tempo esse aproveitado na região vai subindo na hierarquia, certo? Então a gente tem alguns conglomerados industriais que funcionam muito bem desse jeito. Qual a média de salário daquela região? Porque vocês sabem que aí você tem o salário mínimo brasileiro, por exemplo, mas você pode ter certos valores diferenciados em algumas categorias por estado. Então aí você pode, alguns grupos visualizam, né, se num determinado estado isso é mais alto, se isso é mais baixo, o nível de maleabilidade disso, né? Proximidade do mercado consumidor. Pessoal, essa variável, proximidade do mercado consumidor, ela é fundamental. Quer dizer, quanto mais próximo do mercado consumidor a área de armazenamento menos esforço logístico a gente tem que fazer. Quando eu falo esforço logístico, pessoal, carregar, é o fornecedor carregar para levar para ti, é você conferir, armazenar, processar a mercadoria, fazer picking, fazer expedição, transportar e entregar na sua porta, certo? Então, assim, quanto mais breve é esse caminho, menos custo e menos esforço logístico a gente tem, né? Força menos mão de obra, né? Os custos até são menores. Então a gente começa a visualizar, nesse caso aqui, que proximidade do mercado do consumidor é uma variável muito, muito importante. Então a gente vê, a gente vai ter aqui uma expansão e a maior praça é cidade tal. Provavelmente aquela maior praça, a não ser que ela seja geograficamente muito complicada, mas provavelmente aquela praça vai ser, o centro de distribuição vai ser lá. Por quê? Porque se é uma praça que vai demandar por mais materiais do que as outras, talvez faça sentido você se instalar nela para ter um esforço logístico menor. Rede de suprimentos. Rede de suprimento, pessoal, isso aí pesa mais para a indústria, né? É a ideia de você instalar uma indústria e você ter embalagem, você ter manutenção de máquina, o que é que vai as coisas que vão te suprir para a tua indústria não parar, para a tua indústria continuar. Será que aquele local que você está indo vai ter isso? Certo? Então isso às vezes é um limitador gigantesco, certo? Para a instalação, principalmente indústria. Infraestrutura. Infraestrutura, pessoal, pesa muito. Pesa mais para a indústria, mas para a distribuição tem um nível de importância também. Porque você tem água, estradas, portos, aeroportos, o que a gente fala assim de infraestrutura logística mesmo, né? Você tem uma infraestrutura burocrática, quer dizer, até que ponto o fisco instalado naquela região é um fisco ágil no sentido de desembaraçar as mercadorias de uma forma mais rápida. Infraestrutura de telecomunicação, hoje os caminhões todos são via satélite, tá? Então não tem como não ter internet, certo? Para ter internet eu preciso de energia elétrica, certo? E aí tem coisas complementares que também são importantes, por exemplo, a educação. Se você tem uma cidade que tem um nível educacional melhor, teoricamente você vai conseguir funcionários de um nível melhor também. Então isso a médio e longo prazo é muito significativo, né? Saúde. Será que o pessoal que você vai precisar transferir de um município para o outro, para a instalação dessa indústria ou dessa distribuição, vai se incomodar de ir para uma cidade, por exemplo, que não tem hospital nenhum?
né? Faz como numa situação dessa? O cidadão tem família, certo? Tem filho pequeno, chega lá, as escolas são extremamente precárias, não tem escola para os filhos. Segurança. A gente tem no Brasil algumas cidades com dificuldade de segurança muito grande, né? Alguns anos atrás, uma das grandes capitais nossas, por exemplo, estava tendo um nível de roubo de carga dentro do município gigantesco. Chegou num nível tão assim alarmante que se estimava que cerca de 8 a 10% das cargas que rodavam dentro do município iam ser roubadas. Então, aumentou o valor de seguro, aumentou necessidade de armazenamento, porque se você não consegue entregar porque é roubado, você tem que mandar de novo e aí pode estourar estoque. Então, veja que tem esse aspecto de infraestrutura que indiretamente tem um peso muito grande, certo? Aí tem uma relação até com as políticas públicas que são aplicadas em determinados municípios. Algumas facilidades, pessoal. Existem estados muito agressivos, né? Municípios muito agressivos em termos de instalação de parques industriais e centros de distribuição. Então, por exemplo, tem estado que vai te dar um desconto de ICMS, tem estado que vai te doar o terreno para tu instalar teu ponto e trabalhar por lá durante X anos com isenção. É, Existe também um aspecto de atitude ambiental da região, então assim, existem locais em que a instalação ela é mais elementar, porque o impacto ambiental ali que vai ser gerado vai ser menor do que numa região, por exemplo, que você tem ali uma região amazônica, ou que você tem uma área de preservação ambiental por conta de nascente de água tal. Então você tem todos uns aspectos ambientais que também são visualizados muito forte hoje em dia, que às vezes não é que necessariamente compromete a instalação, mas às vezes torna a instalação mais complexa do que o que normalmente é. E zoneamento urbano, né? Então, eu citei, já comentei sobre São Luís, por exemplo. São Luís você tem uma dificuldade imensa de instalar essa distribuição em certos locais, porque não dá para você ficar manobrando carreta, certo, no centro histórico. Você faz, né? Naturalmente faz para poder abastecer as lojas e tal, mas não dá para fazer durante o pico do trânsito ali de 5 da tarde, de 2 da tarde, de 11, né, 11 e meia da manhã. E aí você inviabiliza, né, um fluxo logístico mais natural, digamos assim. Localização de concorrentes. Às vezes ficar próximo de concorrente, pessoal, a gente sempre tem um senso comum de que ficar próximo de concorrente é ruim. Aqui é diferente, certo? Ficar próximo de concorrente pode ser interessante. Por quê? Porque já existe uma infraestrutura para abastecer esse concorrente. Já existe estrada, já existe telecom, já existe energia, certo? Então, é por isso que a gente vê assim, municípios que são industrializados, né, eles, naturalmente, eles atraem mais outras indústrias. Por quê? Porque esses municípios que já são industrializados, eles já têm uma infraestrutura que é complicada, às vezes, outros municípios implantarem, né? Isso é caro fazer, né? E um possível potencial de expansão daquele município ou daquela região. A gente tem, por exemplo, no Brasil, certos bolsões de desenvolvimento que se destacaram muito nos últimos anos, né? Então, o Nordeste, uma boa parte do Nordeste teve uma ampliação de consumo muito severa nos últimos 10 anos. A gente tem também a região Centro-Oeste, que existiam municípios que praticamente nem existiam e hoje são centros comerciais importantes, né? Então, assim, essa questão de potencial futuro de expansão, às vezes acende a luzinha para se instalar naquele determinado ponto, né? Então, isso é para ser também levado em consideração.